Ao iniciarmos a profissão de designer de sobrancelha, é muito comum cometermos erros e a gente vai melhorando com o passar do tempo. Hoje eu vou apontar para vocês alguns dos erros, os principais erros cometidos pelas designers de sobrancelha para que você melhore cada dia mais o seu designer. E o primeiro erro apontado é com relação à espessura do ponto alto da sobrancelha. Notem que o correto é um meio termo, não é muito fino e nem muito grosso. A gente precisa encontrar aí o meio termo para ficar ideal para o rosto da sua cliente. Então a gente precisa centrar a cliente e ver o que vai ficar melhor, para não deixar muito fino e nem muito grosso. Aproveitando essa mesma imagem, eu já vou falar um pouquinho sobre o ponto inicial da sobrancelha. É muito comum a gente ver os pontos iniciais bem reto ou inclinado para cá ou inclinado para cá. O correto é ele retinho ou levemente inclinado para dentro da sobrancelha e nunca para fora da sobrancelha. Mais um erro bem comum a gente ver, nas iniciantes de design de sobrancelha é a espessura do ponto inicial bem grossa. Notem que aqui ela tá bem grossinha e aqui a gente já entrou um pouquinho mais, deu aquela leve abaixadinha no início. Isso vai fazer com que você deixe um arqueamento mais bonito. E se a gente deixa muito grosso, a sobrancelha fica totalmente sem arqueamento. Ó, o ponto alto dela é igual à altura do ponto inicial, vem uma reta. E aqui, se a gente abaixa, a gente consegue fazer esse leve arqueamento, vai deixar a sobrancelha mais arqueada e mais harmônica. Na aplicação da rena também é muito comum a gente deixar grosso, então no design a gente tem que abaixar e na aplicação da rena também a gente precisa dar aquela leve abaixadinha para fazer o arqueamento correto. Outro erro comum é para quem usa a linha, para fazer o mapeamento geométrico. E por usar a linha, fica as pontas, a gente consegue ver nitidamente que não fica uma leveza. E o correto é a gente dar aquela leve arredondada. Tanto no design como na aplicação de rena, a gente precisa se atentar e deixar o ponto alto bem arredondado. E mais um erro bem comum, e eu entendo vocês quando vocês deixam a cauda um pouco mais alongada, A gente precisa medir aqui o final do olho e é muito difícil a gente conseguir saber exatamente, Jaque, mas aqui também é o final do olho, Só que o que acontece? Se a gente deixa essa cauda muito longa, ela vai dar um aspecto de olhar caído. Não vai estar tirando a cauda da cliente. Obviamente que você precisa sim se atentar para não tirar demais, mas lembre de nunca ultrapassar a cauda de acordo com o início. O início da sobrancelha, a gente precisa traçar uma reta e ela não pode ultrapassar, porque senão vai dar um olhar caído. Então sempre se atenta a deixar ela ou rente ao ponto inicial ou levemente para cima. E depois que a gente perde o medo, de deixar aí as sobrancelhas um pouco mais modeladas, Porque eu entendo que é medo mesmo, a gente tem medo de deixar a sobrancelha modelada e acaba deixando ela bem grossa. Então depois que a gente perde esse medo, a gente quer deixar a sobrancelha mais arqueada possível, Porque quem não quer ter sobrancelha arqueada? Este caso é o caso de uma sobrancelha extremamente caída, a gente não consegue ver o ponto alto. Notem que o ponto inicial dela é bem mais alto que o ponto alto. E neste design, se a gente fosse arquear, o correto seria fazer esse leve arqueamento. Porém, a gente ia deixar ela muito sem pelo. Então, a gente precisa ter um olhar crítico e ver o que vai ser melhor para aquela sobrancelha. Não deixando ela totalmente sem pelo, Porque
é normal da sobrancelha, existe sobrancelhas caídas e nesses casos é indicado a micropigmentação, né? Mas para ela não perder muito pelo, a gente vai precisar respeitar o formato da sobrancelha e explicar para sua cliente o formato de sobrancelha que ela tem e se ela quiser, se ela desejar sobrancelhas mais arqueadas, ela vai ter que optar por uma micropigmentação. E mais um erro muito comum é o ponto zero da cauda. Notem que aqui termina no ponto zero, a gente chama de ponto zero porque a gente não consegue ver o ponto, ó, é uma linha bem fininha. Muitas clientes falam, eu fui na designer e ela deixou minha cauda muito fina, ela acabou com a minha cauda. Mas, obviamente, que a gente precisa respeitar o formato da sobrancelha da cliente. Tem sobrancelhas que a gente vai conseguir deixar um pouquinho mais grossa com o pelo e na rena fazer o ponto zero. Nunca você deixa arredondada e grossa essa sobrancelha. Notem também mais um outro erro nessa mesma foto é o alinhamento. A gente não consegue ver um alinhamento, tá vendo? Ó, que ele tá passando fora aqui, não tem alinhamento. Então, o correto é a gente vir alinhando. Eu entendo que com o passar do tempo a gente vai conseguindo fazer um alinhamento mais correto, né? E a gente vai descobrindo aí formas diferentes de ajudar a gente a fazer esse alinhamento. Tem aí diversos equipamentos, o palito, o pincel, o microbrush, e você precisa identificar o melhor instrumento para você conseguir fazer um alinhamento perfeito. Esta imagem eu deixei ela, mas ela não é um erro, e sim vai deixar o seu designer mais bonito. Depende muito de cliente para cliente. Tem cliente que não gosta do efeito ombré, que gosta de uma sobrancelha bem marcadinha, bem pretinha, mas para quem gosta, este é um ombré perfeito. A gente consegue ali com a escovinha dar aquela leve esfumada para não deixar muito marcado o início, porque quando a gente vai retirar essa rena, principalmente para quem gosta dela mais marcadinha, se a gente fazer esse efeito, vai ficar muito mais harmônico pro design da sobrancelha. E o último erro para apontar é a finalização da rena. A gente tem um costume, né, de aplicar a rena e simplesmente tirá-la com água e mandar a cliente para casa. Mas aí hoje no mercado existe diversos finalizadores, né? O próprio fixador da rena pode ser um ótimo finalizador. Então a gente aplica ali, consegue dar aquela leve esfumada para dar aquela neutralizada na rena, talvez até uma clareado, gel calmante. Tem vídeo no canal de como fazer uma finalização perfeita da rena. Então fica aí uma sobrancelha muito mais bonita, né? E não dá aquele impacto, né? Tem muitas clientes que chegam traumatizadas, já que não aplica rena, porque todo mundo que eu vejo que aplica rena fica aquela coisa grosseira. Então aqui é uma forma de deixar bem natural, né? E a finalização de rena é importante para o design. Eu quero que você entenda que assim como você, eu também passei por todos esses erros e é normal, não se apavore, não desista. Apenas treine muito, porque o treino vai fazer com que você evite todos esses erros e faça sobrancelhas maravilhosas. Eu espero muito ter te ajudado com essas dicas e se você gostou do vídeo, dê o like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande beijo!